Aleluia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos. Amém. Todo o povo de Deus está aí, pronto, presente. Estamos juntos aí. Hoje é dia de festa, dia de cultuar ao Senhor, é dia de alegria. É dia de proclamação da palavra viva do Senhor. E nós queremos meditar nesta noite sobre a ceia do Senhor. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler dos versos 17 até o 30. Mateus 26, dos versos 17 até o 30, você tem o texto na tela. A palavra do Senhor diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-vos que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre, não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Podemos trocar logo? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ainda quero ler com você no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 17 até o 33. São os dois textos que falam a respeito da ceia do Senhor. O texto de Mateus, ele é repetido também em Marcos e João. Então, 1 Coríntios 11, 17 a 33, diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogiem. Note que quando ele começa o capítulo 11, no verso 2, você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: eu os elogio. Agora no 17, Jesus está dizendo: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês,
para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isto? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória, em lembrança de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberdes em memória de mim, em lembrança de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, sem entender o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei mais instruções. Ó Deus querido, Deus bendito, Pai celestial, Senhor de toda a glória, sabemos que Tu estás aqui neste lugar. Sabemos porque o ambiente é espiritual. O ambiente é da graça do Senhor. O Espírito Santo do Senhor passeia neste lugar e nós podemos sentir tudo isso. Sabemos também porque a Tua palavra diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio deste povo reunido. Sabemos que a Tua presença, Senhor, pode fazer diferença em todo este ambiente. Sabemos que o Senhor pode tocar e influenciar e mudar, como já foi orado aqui, o meu coração e o coração dos meus irmãos. Sabemos que a nossa vida é Tua e nós queremos humildemente entregar completamente todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ao Senhor. Queremos suplicar ao Senhor que possa, neste momento, nos guardar e nos proteger de todos os pensamentos, de todas as preocupações, de todas as inquietações que estão lá fora para o dia de amanhã, e de repente elas vêm neste momento e tiram a nossa concentração, e tiram o nosso desejo de estar ouvindo o Senhor dentro do nosso coração. Sabemos que tantas vezes há perturbação no meio de nós, e alguns começam a conversar lateralmente, prejudicando o outro e até outros, porque não estão apercebidos que estão na casa do Senhor, na presença do Senhor.
Que o Senhor nos livre disto nesta noite, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos completamente nisto, Senhor. Nós estamos abertos para o Senhor. Vem, Senhor Jesus, sobre este lugar. E nós queremos repreender neste lugar todo e qualquer espírito contrário ao Espírito de Deus. Qualquer interferência de espíritos malignos, espíritos que não têm nada a ver com o reino dos céus e com a igreja do Senhor, nós os proibimos de estar aqui neste lugar, de lançar seus laços, seus dardos. Nós os impedimos, pedimos que o Senhor cerque com o fogo de Deus, com o sangue de Jesus, o Senhor cerque este ambiente com os teus anjos. E permita, Senhor, que a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração seja totalmente teu, Senhor. Para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Meus irmãos, como já dissemos, hoje é dia de tomarmos a ceia, ou a Santa Ceia, ou a mesa do Senhor, ou simplesmente a ceia. Este deveria ser um momento importante, muito importante para cada um de nós. Todos deveríamos chegar aqui já prontos, preparados para um grande banquete, para uma grande celebração, a ceia do Senhor. Mais do que preparados e vir desejosos para vir ao culto, mais ainda preparados para sermos alimentados espiritualmente da ceia do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, somos seres humanos e tantas vezes não temos o hábito de nos manter com o nosso coração cheio daqueles princípios, daqueles desejos espirituais. E tantas vezes nós somos tomados por estas práticas que são espirituais e as tornamos como se fosse comum. Elas passam a ser uma rotina na nossa vida. E daí a nossa meditação é algo sem presença de Deus. A nossa reunião de oração dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, tantas vezes pode ser um encontro humano cuja presença o Espírito teve dificuldade de interagir, por causa da nossa capacidade de ficarmos vivendo neste momento num ambiente racional, quando nós precisamos ter um ambiente espiritual. Somos desafiados a mudar, meus irmãos, esta nossa mentalidade. Eu não sei quantos, embora a igreja anunciou no boletim domingo passado, embora nós tenhamos anunciado na sexta-feira, acho que anunciaram hoje de manhã também, que hoje seria dia de ceia, mas eu imagino, eu suponho que algumas pessoas estão chegando aqui hoje e descobrindo aqui dentro que hoje é dia de ceia do Senhor. E aqueles que são visitantes, vocês estão liberados, não estou falando sobre vocês, estou falando, supondo, a respeito da nossa casa, daqueles que frequentam a igreja regularmente, mas não estão sintonizados, não estão apercebidos, seu coração não está apegado às coisas do Senhor. Pode ser que muitos não se lembraram nesta tarde, não oraram, não pediram: Senhor, hoje é dia de culto, hoje é culto de ceia, Senhor, faz um milagre, Senhor, derrama uma unção especial, Senhor, cura, faz milagres, Senhor, faz com que a ceia seja um ponto de concentração do fogo de Deus no nosso coração. Pode ser que poucos de nós tenhamos feito isto. Mas, meus irmãos, a verdade é que precisamos de gerar expectativa não só para o culto de ceia,
Nós precisamos gerar expectativa para cada reunião que nós temos. Nós precisamos gerar expectativa da escola dominical. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto já foi mencionado aqui na semana passada. E o salmista está só dizendo que disseram para ele, vamos à casa do Senhor. Isso já produziu alegria no coração deles, irmãos. E os cânticos poéticos de Salmo nos contam que há uma série de cânticos, 113 a 118, que quando eles iam para a casa do Senhor, eles iam cantando esse cântico, tomados de alegria, porque estavam indo para a casa do Senhor. Este é o desejo do nosso coração, é o anseio de nossa liderança, quando fazemos nossas orações. Senhor, arde o nosso coração, Senhor, inflama o nosso coração, Senhor, que esta escola bíblica dominical possa incendiar o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, de todos nós. Senhor, que esta célula que nós temos, uma força poderosa para divulgar o Evangelho, para fortalecer e para edificar os crentes, possa exercer um papel poderoso na vida de cada um de nós. Irmãos, tantas vezes nós temos muito, diga para o seu irmão aí do lado, muito nos é oferecido, temos muito para receber, mas buscamos pouco e retemos o mínimo. E a gente precisa mudar este quadro. Hoje, Jesus deveria, com certeza, tomará o meu coração, tomará o seu coração. Eu estou orando por isso, para que nós saiamos daqui, de fato, incendiados como oramos, gerando no nosso coração a alegria de qualquer reunião da igreja. É a reunião de oração dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, é a reunião da célula, é o culto de sexta-feira, é o culto Vida em Cristo na tarde, é a manhã de oração na quinta-feira às 6 horas, não importa. Se eu não vou, é porque especialmente eu não posso, ou por alguma razão eu estou impedido, mas não é por acomodação, não é por esfriamento, não é por indiferença. Nós somos chamados a entender que, como corpo de Cristo, nós vamos para estes lugares de culto, de serviço, de adoração. Nós não vamos simplesmente para receber, mas vamos também para dar. Para dar. Por isso, quando um pregador diz no culto, abraça o seu irmão, olha por lado e diz uma palavra, vamos repetir juntos essa expressão, repitam comigo. E a gente observa claramente que há umas pessoas que abaixam a cabeça, e até alguns dizem, eu não gosto disto. Irmãos, são comandos liberados, para que nós possamos interagir um com o outro, e abençoarmos e ser abençoados. Eu poderia pedir aqui para levantar as mãos ou trazer à frente, quantas pessoas aqui foram abençoadas por um abraço, por uma bênção liberada, uma palavra rema falada no corredor, no encontro, um irmão olhando para o outro. Porque Deus está presente, e Deus nos entende como um corpo, onde todos nós nos abençoamos. Falta-nos intencionalidade, falta-nos maior compreensão para isto. E o meu desejo, irmãos, é que hoje nós saiamos daqui mudado. Meu desejo do meu coração, e eu peço ao Espírito Santo que faça isto, que a nossa mentalidade possa ser mudada a partir de hoje. Que o Espírito Santo comece a provocar sede em nosso coração.
E vamos pontilhar aqui alguns poucos aspectos a respeito da ceia do Senhor. E o primeiro aspecto a pontuar, é que a ceia não é hoje como era no tempo de Jesus, dos discípulos, no tempo de Paulo. A nossa ceia hoje, ela é sobretudo representada, utilizada por um pequeno pedaço de pão e um cálice pequeno de ceia. Quando a ceia foi estabelecida por Jesus, eles estavam terminando de comer a Páscoa, e na Páscoa tinha o pão e tinha o vinho na cerimônia da Páscoa. E naquele ambiente de refeição, de mesa, de sentados à mesa, Jesus estabelece, Jesus institui a ceia do Senhor, e naquele momento não estão pedacinhos cortados, naquele momento estão pães inteiros que são repartidos. São copos maiores, onde eles partilhavam os seus copos. Então, era bem diferente, era sobretudo considerado uma refeição. Você lembra que eu li em 1 Coríntios 11, que diz que alguns chegavam na frente, eram as pessoas mais nobres, as pessoas de bem, e participavam do primeiro culto, comiam a melhor comida da ceia, e quando mais tarde chegavam as pessoas mais simples, só havia resto naquela ceia. Mas a ênfase neste momento é que era uma refeição, e a nossa ceia é uma refeição também, irmãos. Não importa se é grande a quantidade, ou se é um pequeno pedaço de pão, a diferença está no ambiente espiritual em que a coisa acontece. O importante é que seja uma boa refeição, uma importante refeição espiritual, onde a marca não está na quantidade, mas sim na qualidade, na presença viva de Deus neste alimento espiritual que nós vamos tomar hoje. O segundo aspecto que gostaria de considerar é onde a ceia do Senhor era realizada naquele tempo. Todos nós sabemos que a igreja primitiva não tinha templo até o ano 300. A partir do ano 300 começam a existir templo. Algumas casas de crentes, quando o evangelho já se espalhou através de Paulo, de alguns crentes, alguns fiéis mais nobres, estas casas tinham um terraço que cabia cerca de até 100 pessoas. Por exemplo, os discípulos estavam tomando a ceia na descida do Espírito Santo, os discípulos estavam reunidos num lugar que cabia 120 pessoas e era um terraço. Era um ambiente maior, mas não era um templo, era uma casa que tinha um espaço maior, porque as pessoas eram pessoas de melhores condições financeiras, e elas tinham esse ambiente maior, mas a reunião dos santos, dos crentes, da igreja do Novo Testamento, está focada nas casas. Quando nós lemos Atos 2, 42 a 47, nós lemos que os crentes estavam nas casas, e faz uma menção que os crentes estavam também no templo. Este templo não é o templo dos crentes, não havia templo para os crentes, como eu acabei de falar. Esse templo é o templo de Herodes, é o templo dos judeus, é o templo que tem o culto de adoração baseado no Antigo Testamento, e as pessoas que estão aceitando a Jesus, os apóstolos e todos mais, já não entram mais dentro deste templo, porque eles não são aceitos. Então, o pátio do templo é um lugar aberto,
onde os crentes iam ali, algumas vezes, possivelmente para evangelizar, para atrair pessoas. Mas as reuniões estavam sempre acontecendo nas casas. Portanto, meus irmãos, a maioria das atividades eram realizadas nas casas. E o ambiente da casa é qual? Quem pode me dizer aí? Quem pode dar um grito? Qual é o ambiente de uma casa? Família, não é isso? É um ambiente de família, totalmente descontraído, normal, natural. E este ambiente de família é também um ambiente de comunhão, é um ambiente de liberdade, é um ambiente de simplicidade, é um ambiente de intimidade. Era neste ambiente de alegria, de união, de amor, que a ceia do Senhor era realizada. E nós temos nossas reuniões nas nossas casas, meus irmãos. Lá nós ainda não ministramos a ceia. Já ministramos em ocasiões especiais, mas este é o ambiente da célula, que precisa ser o ambiente da célula, que nós precisamos levar para o nosso coração e incentivar, encorajar e exortar a todos, que quando nos lembrarmos da célula, da reunião da nossa célula, nós nos prepararmos espiritualmente e irmos com a convicção de que nós vamos dar e nós vamos receber. E o povo de Deus vai se misturar na comunhão dos santos, na edificação, no fortalecimento, na revelação, na palavra profética. Ninguém vai ficar esperando pelo líder fazer alguma coisa. Todos estarão prontos para ministrar ao coração um dos outros. Precisamos romper com o trono que criamos nas nossas reuniões, que apenas um fala, que é o líder nomeado que fala. O trono é do Espírito Santo. E Ele libera a todos nós para nós falarmos. Precisamos crescer nisso. Outro detalhe importante a considerar sobre a ceia do Senhor é que o ambiente da ceia naquele tempo envolvia um ambiente, um cenário de crise. Vamos lembrar, é preciso considerar que a primeira Páscoa realizada foi em Êxodo capítulo 12, e essa festa, esta Páscoa, marca a libertação dos judeus da escravidão do Egito. E no tempo da igreja primitiva, novamente os judeus estão subjugados, são escravos novamente, não são mais do Egito, eles são escravos do Império Romano. Então, todas as vezes que eles iam para Jerusalém celebrar esta festa, o Império Romano, o governo romano, o exército romano, as centúrias romanas, elas ficavam atentas, elas ficavam preocupadas e prontas para acabar com qualquer motim, com qualquer tentativa de mudar o quadro de libertação e tudo mais. Era um ambiente de crise quando aquela Páscoa acontecia, e todas as vezes que a Páscoa acontecia, havia um ambiente de crise. Então, esta ceia que estava sendo tomada ali por Jesus tinha um ambiente de crise forte. Ele mesmo anuncia: um de vocês me trairá. E Judas pergunta: não sou eu, não sou eu, não é Senhor? E Jesus diz para ele: é você. Então, aquele ambiente de tranquilidade, de cuidado da proteção do Senhor, neste momento, está num momento de crise. Está num momento que Jesus precisa do apoio dos discípulos. E ele leva 3 dos seus discípulos mais próximos para orar. E ele está angustiado. Está chegando o momento da sua crucificação. E ele ora.
e volta para encontrar os discípulos e eles estão dormindo. Aquele momento é um ambiente de crise. Jesus está ministrando a ceia, mas o seu coração está esfacelado, está dolorido. Há um ambiente de crise da ceia de Jesus. E há também um ambiente de crise na ceia de 1 Coríntios 11. Você nota que o primeiro capítulo, logo o primeiro capítulo de Coríntios, você vai descobrir que aquela igreja está cheia de grupinhos. No capítulo 1, Paulo diz que alguns de vocês dizem que eu sou de Pedro, outros de vocês dizem eu sou de Apolo, outros de vocês dizem eu sou de Apolo, outros de vocês dizem eu sou de Paulo, e outros dizem ainda que eu sou de Jesus. Note, meus irmãos, que Paulo começa falando que esta igreja está toda dividida. Está toda dividida. Então Paulo sabe deste contexto, e este contexto continua progredindo nos demais capítulos, e quando chega aqui no capítulo 11, está este quadro que nós já comentamos com vocês. Pessoas mais nobres, indo na frente no dia da ceia, a ceia que deveria ser uma refeição, uma mesa, onde todos deviam se assentar, cantar os hinos espirituais, uma palavra ser ministrada pelo líder da comunidade, e eles se assentarem e participarem de uma refeição espiritual, só que era em porção maior. Mas estava havendo crise, uns chegavam na frente, outros chegavam mais tarde, uns comiam muito, outros comiam menos. Então Paulo não elogiou esta igreja neste momento, porque elas estavam vivendo um momento de crise. Mas a ceia do Senhor, meus irmãos, embora ela retrate um momento de crise, a ceia do Senhor é de libertação. A ceia do Senhor reflete a vitória da igreja do Senhor. A ceia do Senhor, ela traz à luz a maior derrota do inferno. Quando Satanás e seus anjos contemplam Jesus indo para a cruz, eles estão pensando que eles venceram e Jesus foi derrotado. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita e eles descobrem que eles estão derrotados, eles continuam derrotados, e que Cristo continua sendo o grande vencedor da sua igreja. Desculpem. Seria, irmãos, muito interessante nós observarmos também hoje aqui, neste lugar, o nosso ambiente de ceia do Senhor. Uma pergunta simples: você está preparado para tomar a ceia do Senhor? Meus irmãos, pode ser que temos aqui um ambiente de crise. É possível que nós temos aqui um ambiente de crise. Pode ser que haja aqui no nosso meio pessoas rompidas uma com as outras. Eu não estou afirmando, mas pode ser. Pode ser que uma indisposição na reunião do ministério ou lá da nossa célula, algum irmão ficou chocado, se sentiu desmerecido e guardou aquilo no coração, e hoje estamos aqui, e algum irmão pode estar com seu coração machucado, dolorido, um ambiente de crise. Pode ser que há pessoas que não falam umas com as outras. Você já ouviu essa expressão, eu não fui com a cara de fulano? Pode ser que entre nós tem algumas pessoas que dizem assim, não sei porquê, mas não bate. Não vou com a cara do Mateus. Não vou. Vou sim, viu, Mateus? Você é amado. E isso está no meio da igreja, a gente não sabe, mas o Espírito sabe. Não é verdade? Pode ser
que hoje, meus irmãos, algumas pessoas que estão aqui deveriam ter entregado o dízimo do Senhor, mas estão negligenciando, estão, como diz Malaquias, estão roubando do Senhor a porção santa, separada, e vem para a casa do Senhor como se nada estivesse acontecendo, e vem adorar, e vem à frente, e sobe no altar, e ministra louvor, e canta, e dança. Irmãos, eu acho que se o Espírito Santo matasse como matou lá na igreja primitiva, ainda bem que estamos debaixo da graça, mas estar debaixo da graça não nos impede de vivermos acomodados no pecado, apertados pelo pecado, aprisionados pelo pecado, não nos dá o direito. Se há crises em nosso meio, se há pessoas aqui que têm inimigos na sua escola, que no trabalho está de cara virada com uma ou outra pessoa, eu quero dizer para você que você está em pecado e você não deveria tomar a ceia do Senhor hoje, mas graças a Jesus, que Ele já te garantiu que você pode tomar hoje. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma, não coma. Ele diz: examine-se a si mesmo. Então pressupõe-se que aquele que está examinando a si mesmo, ele está fazendo um levantamento, um inventário espiritual da sua vida, da sua semana, do seu dia, e o Espírito está dizendo: olha aqui, olha isso aqui, olha aqui, você fez isso, olha, meu coração está triste com você por isso. E aí a gente se volta para o Senhor e diz: Senhor, me perdoa, eu sou mesmo falho, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então eu creio nisto, Senhor, derrama o teu sangue sobre a minha vida, que eu quero sair desse pecado e nunca mais voltar a ele. Então hoje pode ser que nós todos estejamos sendo confrontados de alguma forma por esses textos bíblicos, porque aqueles irmãos estavam sendo confrontados, mas a igreja do Senhor Jesus não morreu, a igreja do Senhor continuou prosperando, e ela vai continuar prosperando, tendo crentes remanescentes, fiéis, zelosos, dedicados, e mesmo que hajam crentes que não levam a sério, crentes que estão na periferia espiritual, que não se preocupam com sua vida cristã, que não amam a palavra, que não têm fome e sede de Jesus, que não participam de uma vigília, que não aceita nenhum desafio, que não faz nenhum jejum. Mesmo que haja esse tipo de crentes, a igreja do Senhor continua marchando e prevalecendo, e muitas dessas pessoas estão sendo alcançadas nesta caminhada, e elas se arrependem, e elas se convertem, e a igreja do Senhor continua sendo um povo agregado, aguerrido, uma igreja de soldados que amam e sirvam ao Senhor Jesus. Então nós somos hoje convidados para confrontar a nós mesmos. O texto diz que a ceia do Senhor nos confronta o nosso pecado, a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos convidados a examinar a nós mesmos, como nós dissemos há pouco, a nossa vida espiritual, o nosso compromisso com a santidade, com a pureza, com a retidão, com a integridade, antes de comermos o pão e bebermos do cálice. O
pão e o vinho revelam com clareza que a morte de Cristo na cruz foi para me redimir, para redimir a você, para redimir a todos nós, nos resgatar, nos libertar do poder do pecado e da morte eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não é porque você é bom, mas porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. João 1,7 diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Você encontra nele cura para o nosso pecado. Aleluia. Portanto, meus irmãos, nesta noite, quando comermos do pão e bebermos do cálice, precisamos nos lembrar que os nossos pecados já foram pagos na cruz, através da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim, a exortação neste momento é que abandonemos todos os nossos pecados. Irmãos, nós sabemos quais são os nossos pecados. Nossas obras da carne. O que nos falta é nós posicionarmos, orarmos, nos humilharmos, nos arrependermos e vencer. Às vezes levaremos um mês, um ano para vencer algum pecado, mas se estivermos lutando, ele vai cair e nós seremos libertos. Finalmente, irmãos, outro aspecto final que é importante considerar é que a igreja tem dois meios de graça: o batismo, que é a cerimônia que celebra a entrada do crente na fé. É a cerimônia, é um momento espiritual que o crente, quando ele é batizado, ele mergulha numa piscina, ele está declarando que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. O batismo fala de uma nova vida, de algo que aconteceu em mim, e me arrancou do império das trevas, e me levou para o reino do amor de Jesus. No batismo nós estamos dizendo: eu nasci de novo. No batismo nós estamos anunciando aos nossos amigos, às pessoas vizinhas, os irmãos das células, que eu aceitei a Jesus e a minha vida mudou. Já na ceia do Senhor, nós estamos celebrando a permanência na fé. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou celebrando que a minha fé está firme em meu Jesus, que morreu por mim na cruz, pagou o preço dos meus pecados, e eu vou celebrar com Ele uma grande ceia nos céus. Então, a ceia fala de uma permanência contínua, tanto que Paulo vai dizer: fazer isto em memória de mim, fazer isto em lembrança de mim. O memorial é algo muito forte na igreja do Antigo Testamento, onde sempre acontecia alguma coisa, eles levantavam um memorial para que se lembrasse, toda vez que se passasse ali aconteceu isso, e ali geralmente tinha um altar e se fazia um culto. A ceia do Senhor é um memorial, é uma festa da lembrança, que mostra que Jesus morreu por nós, nos faz lembrar sempre disto. Portanto, a nossa fé não decai se nós estivermos firmes no Senhor. Ela está nos lembrando: você foi perdoado, seus pecados foram jogados na cruz, e mais, você vai participar de uma grande boda, de uma grande ceia, com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na terra, em todos os tempos, todos reunidos diante do Senhor, participando de uma grande e poderosa ceia. Amém? Você pode se alegrar com isso? Você tem coragem de ficar em pé e dizer: glória a Deus, eu estarei lá nesta ceia,
Eu vou participar desta ceia, meus filhos, minhas gerações vão participar desta ceia. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, você já esticou. Meu irmão, mas você já imaginou como será esta congregação do Senhor lá na glória, esse grande dia da festa? A gente só consegue imaginar na nossa vivência terrena, material, né? Uma mesa enorme, Cristo presente de ponta a ponta, porque Ele está em todos os lugares. Todo o povo reunido, celebrando com ramos, sei lá, com tantas coisas, sei lá, com lençóis, e gritando glória ao Rei, bendito seja o Rei. E Ele está à mesa, e Ele está preparando um grande banquete, uma grande ceia, é a ceia dos santos, que estão participando desta última ceia, do fechamento desse momento de salvação e glorificação da igreja, e todos estão presentes numa grande alegria. Mas uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer agora, é se você tem certeza que vai estar lá. Se esta festa fosse hoje, à meia-noite, o Senhor tocasse a trombeta e todos nós fôssemos levados, toda a igreja do Senhor na face da terra, você tem certeza que estará lá? Se você tem essa certeza absoluta, eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e orar ao Senhor agradecendo por isso, mas sobretudo começar a orar ao Senhor se há pessoas aqui que porventura não tem essa certeza, não tem essa experiência de fé, não tem essa segurança bíblica divina, que neste momento, que nesta noite, este quadro seja mudado no nome de Jesus. Ore ao Senhor por isto. Enquanto os meus irmãos estão intercedendo, eu gostaria de perguntar a você que está aqui neste culto, que é desta igreja, membro, visitante, participante, você que está aqui, pertence a outra igreja e veio nos honrar com a sua presença, se você tem esta certeza, se Jesus chamar você hoje para a grande festa no céu, você tem certeza que vai participar? Você não tem dúvida? A palavra do Senhor está cheia de texto para nos garantir e nos mostrar que nós podemos ter esta certeza, que eu posso ter essa certeza. Eu tão somente preciso reconhecer que eu sou pecador, que os meus pecados me afastam dos céus, mas que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado. E se eu reconheço isso, se eu aceito a morte de Jesus em meu lugar, eu aceito que Ele morreu por mim, eu ganho o presente da vida eterna. Igreja, continue orando ao Senhor.
Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite que, quem sabe, precisa renovar a sua aliança de fé. Esta certeza sumiu e você, hoje, pela vida que você está vivendo, você diria: eu não vou. Mas se você quer só renovar a sua aliança de fé, eu quero convidar para você vir à frente. Vamos ficar em pé. Vamos todos ficar em pé. Estica suas pernas. Se prepara para andar um pouquinho. Você, crente no Senhor Jesus, quem sabe foi movido pelas delícias do pecado, esfriou na caminhada, ficou decepcionado com algum crente, com um pastor, e você não está bem, mas hoje você quer renovar a sua fé em Jesus. Tem alguém assim hoje aqui? Se tiver, vem aqui na frente. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Muito pelo contrário, se for o caso, diga à pessoa da igreja: você é daqui dessa igreja? Me leva lá na frente, porque eu preciso me acertar com Jesus. Glória a Deus. Já tem uma pessoa aqui vindo à frente, alguns jovens estão chegando aqui, adolescentes. Glória a Deus, glória a Deus. Mas olha aí para o seu lado, irmão, me ajude a pregar, como diz o pastor Samuel, me ajude a pregar. Olha aí para o seu lado, pergunta a pessoa se está tudo bem com ele espiritualmente. Peça ao Espírito Santo para te revelar qual é a pessoa que você vai poder falar com ela. Você está precisando renovar sua fé, você está precisando se acertar com Jesus, sua vida esfriou, você perdeu o time, e você está na rotina, você está no piloto automático, você está fazendo por fazer, nem sabe por que veio aqui hoje, mas o Senhor Jesus quer libertar você, o Senhor Jesus quer mudar a sua vida e a sua história. Portanto, este lugar está cercado pelo Espírito Santo do Senhor. Os anjos do Senhor cercaram este lugar. Este lugar não é lugar de medo, de insegurança. Este lugar é lugar de entrega e de confiança. Levante-se, já está de pé, corra aqui para frente. Precisa renovar sua fé, precisa acertar a sua aliança com Jesus. Venha depressa, venha a este encontro é para você. Você vai participar da ceia do Senhor, e eu não acredito que você terá coragem de participar da ceia do Senhor estando despreparado, mas será muito pior se você resolver sair pelos cantinhos e não acertar sua vida com o Senhor. Muitas pessoas saem exatamente na hora da ceia e vão andando escondidinho e vão embora porque estão com coisas não certas, erradas, precisam alguns ajustes e eles estão sendo aprisionados por Jesus, por Satanás. Há uma prisão espiritual e isso precisa mudar hoje. Hoje, se você ouvir a minha voz, diz a palavra, não endureça o seu coração como fizeram os crentes no deserto. E você não está no deserto, você está num lugar ungido, cheio da presença do Senhor. Crentes querendo te ajudar a se tornar mais firme, ser mais corajoso. Quem sabe você está aqui hoje já frequentou a igreja, já tem visitado muitas igrejas, mas você nunca tomou
aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você nunca foi à frente numa igreja onde chamaram você, convidaram você para aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se alguém aqui nesta noite que nunca teve essa experiência de entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Eu quero ver onde você está. Tem alguém aqui que nunca teve essa experiência de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão. A igreja, me ajude para ver se há alguém levantando as suas mãos. Amém. Estou vendo aqui uma pessoa aqui do lado atrás do Edson aqui. Edson, por favor, em nome de Jesus. Há mais alguém que está aqui neste lugar que nunca levantou a sua mão para Jesus, nunca foi à frente na igreja, quem sabe já levantou a mão no banco, mas nunca fechou esse concerto com o Senhor? Onde está você? Levante a sua mão. O ambiente é propício para salvação, o ambiente é propício para libertação, o ambiente é propício para abandonarmos o pecado, fugirmos da direção do inferno. Há um ambiente de cura, de livramento, de libertação neste lugar, e este ambiente é para você. Aleluia. Estamos felizes porque o Senhor está salvando vidas. E eu estou feliz porque você não vai ficar tranquilo. Se você precisava estar aqui à frente e não vai estar, você não vai ficar mais tranquilo. Seu coração vai ser apertado pelo Senhor. Até você comparecer a esta igreja ou qualquer outra igreja e dizer: o Senhor me colocou num canto, me apertou e eu quero servir ao Senhor. Amém? Vamos orar, vocês que estão aqui na frente, todos vocês. Cadê a pessoa que está aceitando a Jesus? Veio? A pessoa veio na frente? Não veio, né? Amém. Esse aqui aceitou Jesus, esse cara aqui do Mingau. Isso. Amém. Então você ore comigo. Como é seu nome? Edinaldo. Ore comigo, Edinaldo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, repete com ele para eu ouvir, o Mingau. Nesta noite, eu ouvi a tua palavra e eu aceitei a tua palavra. Eu reconheço que eu não consigo chegar a Jesus sozinho, mas eu quero agora abrir o meu coração para Jesus e te dizer: Senhor, entra no meu coração, faz morada em mim e escreve meu nome no livro dos céus, em nome de Jesus. Amém. A igreja aplaude ao Senhor por mais um crente. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E agora, irmãos, se imponham, irmãos, por favor, todos estão com alguém do lado para impor as mãos. Se não tiver, os irmãos aí que estão atrás podem impor. Senhor, nós oramos pela vida dos teus servos, desse monte de adolescente que está aqui, Senhor. Senhor, são vasos teus escolhidos, Senhor, nós declaramos que eles lhe pertencem, que Satanás não tem direito sobre a vida deles, Senhor, domina o coração deles, o impulso deles, o ímpeto deles, e guarda-os para te servirem, Senhor, desde os mais novos até aqueles mais maduros. Senhor, há uma igreja aqui na frente. Toma estas vidas na tua mão, toma a Rebequinha nas tuas mãos, Senhor. Toma todos os seus filhos e filhas que estão aqui, Senhor, muda a história deles, transforma a história deles, eles sejam para a tua glória, Senhor Deus, transformados, tocados, renovados na sua fé, pronto para vencer o pecado,
pecados, pecadinhos, aqueles escondidos, aqueles acariciados, Senhor, rompe agora, no nome de Jesus. E nós abençoamos os teus servos e a tua igreja. A igreja aplaude ao Senhor, amém. Glória a ti, meu Pai, glória a ti, glória a ti. Leva ele para cima. Nem pode sentar, a igreja pode assentar.